PMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia. Tá entrando na partir de agora BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira. Também, claro, daqui a pouquinho a presença dos nossos comentaristas por aqui. Marco Prado, Alex André, Guga Almeida para trazer a expectativa para esse mercado também hoje. Bom, a gente vai falar sobre diversos assuntos por aqui. O Copom, essa decisão do Copom que deve dar uma azedada nos mercados hoje. Com o Guga Almeida a gente vai entender exatamente para onde vai essa correção do índice Bovespa. Tem muita coisa para poder a gente falar nessa quinta-feira, dia 22 de junho. O dia está só começando por aqui, mas antes de tudo, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que a gente tem feriado, mas não é aqui no Brasil não, hein, gente? É lá na China. E aí eu já começo a trazer as notícias para a gente ficar de olho aí nas informações dessa quinta-feira. Feriado lá na China continental e Taiwan também até segunda-feira, gente. Hong Kong acabou fechando, então, né, assim, em direções opostas. A Hong Kong permanece fechada, então, por causa do feriado. As bolsas do Japão na Coreia do Sul, sim, foi que fecharam sem direção única, né, com operações mistas por lá, com as ações de tecnologia em Tóquio indo para a realização, seguindo também as quedas do setor lá em Wall Street, depois que o presidente do Federal Reserve acabou reiterando que a inflação dos Estados Unidos segue muito alta e indicou novas altas de juros, sim, ainda nesse ano. Ainda assim, Nikkei também se manteve perto da máxima de 33 anos que a gente já vem acompanhando nos últimos dias, sendo beneficiado pela política monetária ultracomodatícia que desvaloriza o iene. Em relação à Europa, os principais mercados europeus operam com baixas expressivas, ainda repercutindo a sinalização de que os juros voltarão a subir nos Estados Unidos e também com a decisão do Banco da Inglaterra, que acaba de ser divulgada, né? O banco acabou reagindo à surpresa negativa da inflação de maio, com uma alta de 50 pontos base, para tentar domar essa inflação por lá, já que a leitura de maio frustrou as expectativas de arrefecimento e o núcleo em 12 meses acelerou para 7%. A aposta majoritária era de um ajuste de 0,25 pontos base. Nos futuros de Nova York, a gente também tem queda. A fala do Powell elevou para 74,4% a chance de elevação dos juros na reunião de 26 de junho. E ele volta a falar hoje, às 11 horas da manhã, no Senado, lá nos Estados Unidos. Duas dirigentes do Fed também falam antes do fechamento do mercado europeu. O minério de ferro na bolsa chinesa de Dalian fica sem atualização até segunda-feira por causa do feriado na China e os petróleos também caem com alta de juros derrubando a confiança na demanda. Aqui no Brasil, o mercado repercute o comunicado do Copom, que manteve a Selic em 13,75%, mas frustrou sobre uma sinalização de queda. Agosto, que era a aposta de maioria do mercado, parece estar fora de cogitação, já que o Banco Central evitou um aviso explícito. E não seria, então, a não ser que venha, então, uma surpresa aí pela frente para poder mudar esse cenário do que foi passado ontem, né, na divulgação da decisão do Copom. Nas primeiras reações que foram divulgadas, né, as primeiras reações ali, as leituras não foram um consenso. Teve gente dizendo que o corte só vem em 2024 e outras pessoas, né, transferiram a expectativa de agosto para setembro. Teve gente também dizendo que, né, isso não vai mudar em nada, por exemplo, como o BOF, o Bank of America, acabou de divulgar agora pela manhã, a expectativa dele ainda se mantém o corte de juros para agosto desse ano. Bom, o texto foi mais curto, mais conservador, fez apenas duas concessões. Tirou o cenário alternativo de inflação, que considerava a Selic constante até o fim de 2024, e a frase que alertava para a retomada do aperto se a desinflação não ocorresse como imaginado. Mas em vez de destacar a melhora na inflação, reconhecida por Roberto Campos Neto, inclusive nas últimas falas dele, o comunicado ali veio, né, vinculando a cautela, a parcimônia, a paciência e a serenidade ao lento processo desinflacionário. São as palavras do comunicado. E também as expectativas de longo prazo, né, desancoradas. Mais do que isso, eles acabaram reiterando que a manutenção do juro por período prolongado é adequada para garantir a convergência da inflação. A melhora na percepção do risco fiscal foi desprezada para dar lugar a uma incerteza residual sobre o desenho final do arcabouço, que tem ali a votação já em fase final no Congresso e respondeu pela queda dos juros de longo prazo nas últimas semanas.
Falando só um pouco sobre a agenda do dia aqui, antes da gente chamar os nossos comentaristas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai receber governadores para poder debater a reforma tributária às 9h30 da manhã. Já às 4 horas da tarde, o presidente do PNDES, Aloysio Mercadante, e da Petrobras, Jean Paul Prats, eles concedem coletiva para poder divulgar acordo de cooperação técnica que institui uma comissão mista entre BNDES e Petrobras. Lá fora, nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho divulga os pedidos de auxílio-desemprego da semana até 17 de junho. O presidente do Fed, Jerome Powell, testemunha no Senado americano às 11 horas da manhã e a gente, claro, vai atualizando vocês aqui durante a nossa programação ao vivo. Mas é para poder repercutir, inclusive, essa decisão aí do Copom, que eu quero chamar eles da bom dia. Marco Prado, muito bom dia para você. Guga Almeida, bom dia para você também. Bom, devemos ter um dia aí de correção, mas antes da gente falar sobre correção do Ibovespa, Marco Prado. Parece que o Copom não está de olho ali nas informações, nos dados que estão sendo divulgados, né? Na própria fala do Roberto Campos Neto nas últimas semanas, reconhecendo realmente esse processo de desinflação que já começa aqui no país. Eu estou achando que vai ser preciso. Eles estão assistindo aqui a BMC e estão esperando você ir lá. Marco, você disse que ia bater lá na porta do Banco Central. Eu estou achando que está faltando isso, viu? Bom dia, Marco. Bom dia, Débora. Bom dia, Guga. Bom dia para quem está assistindo aqui o pré-market. Depois dessa leitura que você fez de mercado, esse call que você deu, eu já vou sair operando, clicando aqui, que você deu um resumo aí do que está acontecendo no modo geral. Mas falando da decisão do Banco Central, primeiro eu vejo alguns pontos, tá? É difícil a gente avaliar, porque cada um faz a sua avaliação pessoal. Mas, então, nessa linha da minha avaliação pessoal, eu enxergo da seguinte maneira. Primeiro, o Banco Central, em momento algum, todo mundo sabia que ele ia manter a decisão dos juros aqui. Então, foi mantida a decisão, até aí, ok. E a questão do Banco Central era o seguinte, se ele corta os juros agora e a inflação cai, concorda que ele estava errado? O Banco Central fala, pô, ele já devia ter cortado antes. Se ele corta os juros agora e a inflação sobe, ele também estava errado, porque você cortou os juros e a inflação está subindo. Então, ele fez uma linha muito tênue, né? Acho que ele fez um discurso, como ele vem fazendo sempre, não é novidade nenhuma esse discurso do Banco Central, não vou falar nem do presidente, que é o conjunto, né? Agora, eu acho que vai ter mais relevância mesmo, Débora, é a ata na semana que vem. Eu acredito que na próxima semana ele vai dar um tom mais amigável para uma redução de juros. Então, até então, está tudo normal. Eu acho que, é claro, é natural. A indústria clama por um corte de juros, né? O empresário, juros muito alto, o governo. Mas até então, dentro do que a gente estava aguardando, eu não vejo uma tragédia, sabe? Eu não vejo nada do outro mundo. É claro, vamos aguardar. A gente tem ainda aqui uma semana para sair a ata do Copom. Aí na ata, eu acho que esse tom vai ser mais amigável, e aí as coisas se acalmam, e tanto que na abertura do mercado agora, depois até o Guga vai falar aí, eu não vejo muita distorção de preço. Eu acho que a Bolsa deve continuar caindo sim, por uma conta de movimento lá fora, e o dólar deve continuar caindo sim também, tá? Então vamos acompanhar, vai abrir o mercado daqui a pouco, mas esse é a minha visão em relação a tudo isso que está acontecendo em relação ao Banco Central, juros e inflação Brasil. Pois é, Marco, e é justamente essa questão também da correção, por causa dessa ausência frustrante aí desse recado direto do Copom, né, nesse comunicado, é justamente entender, viu, Guga, sobre esse time do início do ciclo de queda, como que isso pode dar um start aí para esse Bovespa devolver esses 120 mil pontos que a gente viu ontem, né, a gente conseguindo realmente fechar ali acima dos 120 mil pontos, era o que já vinha sendo aguardado há um certo tempo ali pelo mercado, a gente já vem falando sobre isso por aqui, né, até o último minuto da Bolsa ontem foi aquela sinalização, aquele otimismo com esse comunicado. Mas aí, enfim, veio desse jeito como veio. Eu quero entender do seu ponto de vista, até onde a gente pode ir, então, com essa correção? Porque, sabe por quê, Guga? O que me chama a atenção? Não é unânime a leitura, né? Como eu vinha dizendo logo na abertura. E agora pela manhã, quando eu vi a reação do BOFA, por exemplo, do Bank of America, ignorando ali, tipo, não, para mim mantém, ele só está esperando ali o CME, que o Haddad vai estar por lá, né? Se vai ter alguma mudança de meta de inflação ou não, ou seja, para poder trazer ali realmente com mais certeza essa questão desse início do corte dos juros, ou seja, a gente sabe que às vezes o mercado quer se pegar na pontinha mais otimista ali para poder seguir a vida e não amargar tanto, não azedar tanto. Então, por isso que eu fico naquela dúvida, né? Até onde a gente pode ir com essa correção? Vai pesar tanto ou não? Qual que é a tua opinião, qual que é a tua visão, a tua leitura sobre isso?
O mercado, na verdade, estava muito vazio, né, Débora? Primeiro, bom dia. Desculpa a minha falta de respeito aqui. Né? Já entrei entrando, né? A intimidade é um problema, né? Mas fica tão íntimo que esquece da etiqueta. Bom, vamos lá, né? O mercado estava muito vazio, se a gente for olhar. Ali, principalmente para... deixa eu só pegar as datas, eu gosto sempre de olhar pensando em datas, né? Se a gente for olhar para o final de março, então pensa assim, né? Abril, maio e agora junho, pô, já é 22 de junho. Se a gente for olhar, né, o mercado estava extremamente vazio, muito pessimista, com dificuldade de enxergar o otimismo para a bolsa poder subir. Então esse era de fato o cenário que a gente tinha. Aí o que acontece? Ali por início de maio, a gente viu o mercado começar a ganhar força. As pessoas não conseguindo dizer por que o mercado iria ganhar força. Então o pessoal está se apegando agora, né, em algo que possa justificar o porquê que subiu e por que a partir de agora, né, faz sentido eles mudarem de opinião, as pessoas mudarem de opinião. Então tá todo mundo assim, pô, a evidência que a gente precisa para poder aceitar isso acaba sendo o corte de juros. Então, o pessoal precisa de algo para poder acreditar, né? Precisa ver algo para poder crer. Então, as pessoas estão se apegando nisso. Tá? O fato do mercado estar vazio antes tem feito com que a bolsa, as correções da bolsa não sejam muito intensas. O mercado ele abre já com gap de baixa. Né? A gente tem percebido que o mercado tem aberto, assim, aberto com gap de baixa e passado o dia comprador e terminando o dia muito próximo das máximas, mostrando que de fato o mercado, né, ele tem ali participantes que estão tomando suas posições. Eu acho que se a gente conseguir se manter acima dos 120 mil pontos, perdão, né, podemos ter aí uma surpresa muito positiva e quem sabe o mercado navegar até os 130. Tá fazendo novas máximas históricas, sem respiro. Tá? Eu quero ver como é que vai se comportar hoje, quero ver como é que vai se comportar agora, tá? O fato de não estar aí falando sobre o corte a partir de agosto, ficar essa bagunça, Brasília começar a ganhar um pouco mais de destaque, um pouco mais de força. Tá? Eu quero ver como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos, mas o mercado é positivo, a expectativa é positiva. Né? Eu estou assim, nessa região de 120 mil pontos, estou mais esperançoso, assim, com a expectativa de que o mercado possa balançar um pouco. Acho que a gente tem uma percepção de, eu pelo menos tenho uma percepção de risco de tomar posição agora muito maior do que eu tinha 3 meses atrás. Tá? Então é importante deixar isso claro. Eu não sei se a minha tela está sendo compartilhada ou não por vocês, mas é isso que eu estou para vocês, tá? Mas é isso que eu estou enxergando aqui nesse momento. Ok. Acho que deu algum problema aí, gente. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Vortex. Beyond.
quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro. Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta. Vamos lá, então, continuar por aqui essas expectativas para o dia, para esse mercado, depois dessa divulgação dessa decisão do Copom. Eu quero continuar falando aqui com os meninos sobre, na verdade, expectativa também para o dólar. Falávamos ali sobre o Ibovespa, o índice Ibovespa, pode ter uma correção, como que o mercado vai se comportar. Mas também eu quero entender do ponto de vista de vocês a expectativa, porque o dólar vinha operando muito em cima também disso, né? Também tem a ótica de maior atratividade por causa da Selic, realmente, né, cortar, a gente viu muito movimento ali também de
capital estrangeiro entrando. E também tem aquele viés do risco de menor fluxo para a B3, ou seja, existem alguns pontos ali nessa questão dessa queda do dólar. O dólar ontem fechou a 4,76, mas sem essa sinalização do Copom. Será que a gente também pode ver, além de uma correção no Ibovespa, também retomar algum tipo de alta ali no dólar? Como que está a sua expectativa para isso? Marco, você que opera dólar aí para o pessoal, fala para a gente. Ô, Débora, eu acho que o dólar não deve sofrer muita alteração, não. Acho que em sua trajetória aí, no curto espaço de tempo. Eu acho que o dólar deve continuar ainda numa tendência de queda. A gente sabe que à medida que ele vai caindo, ele vai perdendo a volatilidade, né? Ele vai ficando mais achatado, uma expressão que a gente usa no mercado financeiro. Então ele vai caindo mais lento, né? Mas a tendência dele deve ser ainda uma continuidade na queda, sim. Eu não vejo nenhuma alteração na rota do mercado. O índice eu enxergo para cima ainda também, com mais contido, mas consigo mirar o índice a 130 mil pontos, 135 no final do ano. Eu prefiro ser um pouco mais cauteloso e esperar um pouco mais, como eu disse de novo, a ata na semana que vem, aí sim o Banco Central começa a realmente mostrar ali o que ele tem dentro do objetivo, que é a inflação, começar a baixar os juros dentro da meta da inflação, né? Então, acho que a vida continua no mercado aqui e a gente está tendo um movimento melhor do que o exterior, né? Você vê que agora o Banco Central inglês acabou de subir. Agora, de manhã, a alta dos juros lá fora, e pelo menos aqui a gente tá mantendo. O Paulo falando em subir os juros lá fora. Aqui no Brasil, não. A briga é para baixar os juros, né? Então, acho que o Brasil ainda vive um bom momento, dado que as empresas de risco aí, né? As empresas não, as agências de risco têm olhado o Brasil também como uma excelente opção. E assim espero que continue, Débora. Aí, beleza. Agora sim, Guga Almeida também já está aqui com a gente, agora com o gráfico aí ok, já para poder a gente também mostrar essa questão do dólar, como eu vinha falando com o Marco aqui, viu, Guga? Se de repente a gente pode ver esse tipo de qualquer tipo também de alteração nessa expectativa de dólar, contando que também lá fora, né, o estrangeiro vinha colocando muito dinheiro aqui, pensando já, né, numa recuperação, né, da renda variável com menor juros aqui no país. Então vamos dar uma analisada aí nesse dólar, por gentileza, lembrando que a gente fechou ontem no dólar futuro em 4,76. Pois é, 4,76. A abertura aqui continuando nessa região de 4,76, 4,77, né? Bom, Débora, eu estou aqui em cima de uma região onde, para mim, né, olhando para aquela última alta que nós tivemos ali entre os dias 15 de maio e 31 de maio, eu, olhando, entendo que nesse patamar de preço, existe uma chance, sim, do mercado ter um certo repique, né, um certo ajuste nesse patamar de preço. Mas a sequência natural é para a região de 4,50. Eu acho que, se a gente conseguisse chegar nessa região de 4,50, seria maravilhoso para se buscar algum ponto, quem sabe, de compra no dólar, tá? Eu não acho que o investidor vai mudar o temperamento dele de investir, o apetite dele por investir aqui no Brasil, porque o Copom ainda não realizou o corte de juros, né? Eu acho que está muito claro, muito tangível para ele que existe uma chance muito grande desse corte acontecer até o final do ano, né? Em alguma das reuniões até o final do ano. Ele não está olhando assim para o trade né, em relação agora a este momento, né? Eu acho que esse rally que nós tivemos é por uma mudança de expectativa, né, dentro de um mercado que estava extremamente barato, né, e com poucos participantes posicionados, né? Então qualquer vento a favor faria esse movimento grande, né? Então não tem nada de genial ter pego esse movimento de alta. Eu acho que é muito mais só ter aceito as cartas que estavam na mesa e ter dito assim, puxa, de fato está barato, o mercado já tentou várias vezes continuar caindo, né, falando de Bovespa, e a partir daqui as coisas, qualquer sinal de melhoria vai fazer preço correr muito para cima, né? Então é isso. Acho que o estrangeiro continua com a mesma cabeça, vai continuar com o mesmo apetite.
Perfeito. Vamos começar a falar sobre o setor corporativo para poder a gente, né, também trazer um cenário aqui para o pessoal que está já começando operações aqui. A gente falou muito bem, inclusive, viu, meninos, sobre Petrobras, sobre petróleo nessa quarta-feira. Mas essa aqui eu quero puxar um pouquinho aqui do setor de minério, porque com as preocupações, né, com a economia chinesa, também com a queda de 0,99% do minério de ferro, que voltaram, né, a influenciar nesse desempenho da Vale, que já tinha caído 2.000% na véspera e ampliou perdas ali para mais de 1%. O papel está R$ 66,93. A gente, claro, não vai ter cotação esses dias, tem feriado lá na China. Vamos ver até como é que a gente vai se comportar aqui no cenário doméstico sem essa liquidez por lá. Mas, meninos, se a gente olhar para o gráfico da Vale, eu vou até trazer o gráfico da Vale, o Guga depois vai poder trazer essa análise melhor para mim. A gente tem visto a Vale na casa dos R$ 66. Em final de 2021, se não me engano, a gente tinha o papel da Vale chegando ali a furar a casa dos R$ 60. Né? São dois fundos, se a gente puxar o gráfico um pouquinho de tempo para trás, a gente tem dois fundos ali que mostram gráfico da Vale indo justamente para esse patamar dos 60, furando até os 60 que eu estava dando uma olhada mais cedo, viu, Guga? Deixa eu até trazer aqui o gráfico para cá, que eu acho que a gente consegue, exatamente aqui nessa região, né? Foi final, mais ou menos julho, meados, segundo semestre ali de 2022 e em 2021. Aí a gente viu o Vale chegando nessa casa dos R$ 60. A questão é, a China não vai ajudar de forma alguma, né? Ou seja, a gente ainda pode estar passando por um processo dessa tendência de queda por aqui, nesse setor de minério, falando especificamente de Vale, ou seja, a gente já viu isso acontecer em outros momentos ali atrás, a gente sabe que é um setor que acaba sendo um pouco mais cíclico. Quero começar primeiro com você, Marco, falando sobre isso, depois o Guga trazendo essa análise aqui do gráfico de Vale para a gente. Ô Débora, há um tempo atrás, desde o ano passado, eu já venho conversando com o Guga e a gente vem falando muito essa questão de Vale Petro, né? E o Guga foi bastante incisivo na conversa, a gente estava falando em relação à troca de papel, né? A gente falou, poxa, muito mais interessante o cara comprar Petro e vender Vale, trocar os ativos, né? Quem está comprado em Vale, sair da Vale e migrar para Petro. A Vale estava 90, 92, 94 reais e a Petro estava 22, 23 estacionado ali. Então, uma questão de uma recessão pairando desde o começo do ano passado, se falava em recessão, principalmente uma recessão mundial, no segundo semestre de 2023 com mais força, então é natural, né, que os dois papéis, tanto uma Vale quanto o minério de ferro, tanto o petróleo quanto o minério, sentisse um pouco mais o impacto. Mas, porém, o preço do barril do petróleo vinha numa caminhada de uma alta muito expressiva devido a uma guerra, né? Era natural que o preço do petróleo abaixasse, né? E aí a gente imaginava que a Petro, né, tomasse a frente aí em relação à própria Vale, como a gente está falando desse ativo. Eu imaginava, sinceramente, você me perguntasse há 2 meses atrás, que R$ 70 era um preço intransponível para a Vale. Agora, os R$ 70 na verdade é uma resistência gigantesca no mercado agora, né? Ela não consegue voltar acima de R$ 70. Eu acho que a empresa é uma empresa excelente ainda, né? É uma das maiores exploradoras de minério de ferro do mundo, né? A gente sabe que agora, com essa nova exploração, a qualidade do minério de ferro deve fortalecer bastante a empresa, mas eu já começo a imaginar uma Vale a um preço de R$ 50, ou quem sabe, até um preço de R$ 45, foi justamente o valor do preço de R$ 45 que a Vale bateu quando teve a tragédia de Brumadinho. Perfeito. Guga Almeida, vamos dar uma olhada nesse preço então aí do papel, por gentileza? Claro. Que eu estou enxergando aqui de Vale, tá? Acho que até vou tirar um pouco mais o zoom e trazer um pouco aqui de contexto para todo mundo. Tá? Tivemos aqui todo o período da crise, 2020, tá? Então tivemos aqui a queda de 2020. E aí Vale, né, não só a queda, Brumadinho, afundou o navio, né, com minério, toda a complexidade que a gente viu ao longo desse tempo. E aí Vale, né, sai lá das regiões de 24, 25 reais e vai muito próximo de 100 reais. Outro que o pessoal comentava, né, quem não tem Vale é louco, né? Foi uma palavra foi uma frase falada aqui na
na BMC News. Né? E aí, depois disso, depois de ter ido lá para aquela região de 90 e poucos reais, R$95, né? Ela volta a cair e vem para 55. Não só uma vez, mas uma, duas, e tivemos aqui a terceira vez agora. Olhando para assim, olhando e refletindo, né, o que a gente percebe? Pô, exatamente isso, né? O mercado ele muda de patamar, então Vale muda de patamar, né, de preço, patamar de negociação, e faz toda a sua correção num patamar mais acima. Ao meu ver, a gente está na última fase da correção. Tá? Então, como até o Marco lembrou, né, a gente falou muito, né, troca Vale por Petro. Tá? Por quê? Porque a gente estava muito esticado, era mais difícil, eu acreditava que poderia ter uma região de correção, que poderia ser em tempo ou em preço, acabou sendo em preço, muito forte, né? Vale vem e corrige novamente, muito forte, né? Corrige, volta lá da região de 95 para essa região abaixo de 60, tá? E eu acho que a gente está aqui meio que nos finalmente, tá? Só que esse finalmente, ele pode, né, ao meu ver, olhando assim por um ângulo um pouco mais pessimista, né, pode, ao meu ver, voltar aqui para 60. 60 seria 10% abaixo do que está aqui agora. Ou seria ruim? Eu acho que não. Né? É mais fácil esperar para poder tomar posição? Também está difícil, tá? De se dizer, porque o upside é tão grande, em função de toda essa correção que a gente está percebendo aqui em tempo, correção essa que iniciou lá na metade de 2021, tá? É tão grande essa correção em tempo que quando começar a subir, tá? Pode ser que não pare mais, e eu acredito, olha só, né? Porque eu gosto sempre de imaginar cenários novos, diferentes dos cenários atuais, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Eu gosto de enxergar, porque senão é muito difícil de tu pegar uma tendência. Muito difícil de tomar posição da Bolsa em 100 mil pontos, muito difícil tomar posição da Bolsa quando o mercado bateu lá 90, 80, outros momentos. Então, tu precisa tentar enxergar assim, pô, o que mudou, né? Porque se a gente for olhar, quando aqui atrás todo mundo falava que não vale louco. Agora a gente fica ajustando, fazendo um ajuste fino, né, para achar o ponto de compra. Então, mas pô, eu acredito que havendo, né, um pouco de movimento positivo em cima de tudo que é Vale hoje, de toda a gestão que se tem Vale hoje, todo o posicionamento de Vale hoje, eu acredito que, começando a melhorar o mercado, o primeiro rally, assim, R$95, voltaria para R$95. O fato de já ter passado algumas vezes para essa região e não ter conseguido subir dessa região vai gerar questionamento, só que o contexto mostra que o ciclo já está pronto e maduro para que a gente possa ir lá para 114. Tá? Então, eu olho hoje para Vale, eu olho para esses níveis de preço, olhando para lá. Obviamente, pô, se Vale for a R$60, a forma como vai expor o capital naquele momento vai ser diferente da forma como vai expor o capital nesse momento que nós estamos agora. Então, se Vale por acaso for a R$60, volto a tomar posição olhando para derivativos. Eu acho que vale uma certa alavancagem ali, eu acho que tem uma relação de risco-retorno muito interessante para fazer uma performance bem relativa, assim, bem significativa na carteira com risco muito baixo. Né? Diferente do que está agora. Agora, pô, se cair mais 10%, se ficar enrolando mais um mês, se ficar enrolando mais 2 meses, aí tu vai querer ficar com papel, porque tu não quer ficar fora o quê? Se as coisas começarem a melhorar, de ficar fora desse rally. Né? Então tem que olhar muito, né? Aqueles 3 pilares quando tu vai tomar uma decisão, né? Tem que olhar para o momento de mercado, que é o que a gente está olhando, tem que olhar para a tua capacidade financeira e teus objetivos financeiros. Então tem que alinhar as capacidades com os objetivos. Né? Então é o que eu consigo enxergar aqui para Vale nesse momento, compartilhando aqui ao vivo, né? Com centenas de pessoas, como é que eu construo meu racional, como é que eu olho para um determinado ativo e como é que eu traço os meus porquês. Não é simplesmente, cruzou uma média ou bateu num suporte, vou tomar uma posição. Não. Tem que construir um racional, né, enxergar que faça sentido e que, poxa, as coisas dando certo, você potencializa a sua carteira. Se por acaso as coisas não derem certo, ok, tu consegue carregar essa posição um pouco mais, mas também entende qual é o risco de carregar essa posição ao longo do tempo. Uhum.
Perfeito, Guga. Deixa eu só trazer aqui um outro assunto, mudando aqui de companhia. Vamos falar sobre a Taurus, gente, porque a Taurus vai fazer uma recompra de ações e distribuirá novos dividendos. Em fato relevante, inclusive, foi divulgado hoje. A Taurus Armas S.A. informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, após a autorização do seu Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 21 de junho, foi aprovado então esse programa de recompra de ações e sua emissão. Com isso, eu quero já dar bom dia para ele que está chegando aqui na nossa programação. Alex André, muito bom dia para você. Tá, então, acaba de sair essa notícia sobre a Taurus. Taurus que, né, depois do resultado do último trimestre, o papel tinha caído um pouco, o pessoal vinha já, né, analisando um pouco mais, estava olhando um pouco mais ali para a Taurus, mas vem aí, então, recompra de ações. E o que o povo gosta de ouvir, essa palavrinha dividendos ali, eu sei que deu uma mudada de cenário ali de Taurus quando a companhia começou a pagar dividendos, né, Alex? Bom dia. Exato. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia, Guga. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, em relação a Taurus, Débora, a companhia está em outro patamar, né? Outro nível, né? Para quem conhecia a Taurus há 2, 3 anos atrás. Uma alavancagem baixíssima, ela tem uma caixinha de ferramenta, que são as reservas legais, que permitem fazer essas movimentações. Então, isso, para quem acompanhava a Taurus muito próximo ali, né, na agulha, já sabia que isso poderia sair a qualquer momento, né? A companhia já tinha as reservas legais de mais de 300 milhões de reais. Então, ou seja, essa questão de recompra veio num momento muito bom, né? Um momento muito bom que foi aprovado. Mais de 4% das PNs, que pode ser executado até 18 meses. Lembrando, não significa que a companhia vai executar, isso vale para todo mundo, tá? Eles anunciam que eles podem recomprar até 4,4% das PNs da TASA 4 em até 18 meses. Então, uma leitura muito positiva, já que ela mostra que o papel dela está barato, né? Porque ela quer recomprar para gerar valor para o acionista no médio e longo prazo, tá? E os dividendos intercalares ao longo do tempo, isso é muito bom, traz uma sinalização positiva, próximo de 1% de yield, aí olhando as ações preferenciais. Muito boa essa leitura de Taurus, Débora. Claro que o cenário global esse ano deve fechar próximo de 2020, na nossa expectativa aqui da Sarinvest, de acordo com o Saravale, mas a gente continua, né? Porque assim, a gente olha como uma cash call, né? Ou seja, uma companhia geradora de caixa, pagadora de dividendo, e não é uma empresa extremamente exponencial quando a gente estava olhando lá nos R$2, né? Então, ou seja, não significa que esse preço, o papel vai dobrar. Claro que depende de Índia, se Índia desdobrar agora esse ano, o papel realmente pode rasgar. Mas agora a gente não tem isso no cenário. Mas essa leitura de previsibilidade pode trazer, sim, um upside adicional que já era esperado para o papel, Débora. Perfeito. Bom, Guga Almeida, vamos dar analisada, inclusive, então, aí nesse valor, ali, desse preço, né, e da companhia. A gente que viu aqui, Tasa bater na casa aqui, olha, dos quase R$17. Está agora aqui a 14,61, não faz muito tempo que chegou ali nesse patamar de quase 17, ali antes inclusive, acho, dos resultados que foram divulgados da temporada de resultados. Dá para a gente trazer esse gráfico aí de Tasa, ou Guga, rapidamente, por gentileza? Claro, vamos lá, né? Legal também olhar para a Tasa, né? Se a gente for pensar em Tasa ali 2020, antes da pandemia, né? E Tasa agora, né? As máximas que nós tínhamos ali em Tasa, em Taurus, né? Em 2020 ali era a casa de R$6. A gente está aqui na correção dela, ficou em torno de R$11, né? Então, o fundo, né, do ciclo de correção no patamar de hoje, né, quase 100% acima das máximas que nós tínhamos antes da pandemia. Então, mostra, né, muito bem assim como essa percepção, né, por parte do mercado de mudança de patamar da companhia. Tá? O que eu vejo? Né? A gente está se preparando aqui para começar um novo rally de alta, tá, na empresa. Acho que assim, falta terminar alguma coisa por aqui. Tá? Falta terminar, a gente teve a primeira etapa de queda, estamos aqui meio que na segunda etapa de queda, e se terminar alguma coisa, tá? Me parece que, vamos lá, tá? Acho que pode ser que em torno da região de 13,60, e se alguma coisa pior acontecer, R$12. Se isso, por acaso isso acontecer, seria assim meio que, uma baita de uma chance. Chance perfeita, assim, o cenário perfeito, o traçado perfeito para se tomar posição em Tasa 4, né, se por acaso acontecer. Já o meu upside, né, para o papel, após terminar esse movimento, é ir para a região de 23,40. Tá? Então imagina que se por acaso bater nessa região de 12, né, de 12 para 23 é quase 100% de upside. Tá? Então, eu acho que o cenário, né, a matriz de oportunidades, assim, de possibilidades do movimento desse mercado, está aqui. Ou a gente
né? Se perder 13,60 é para ir para 12, mas ok, né? Mas o grande ganho está olhar lá para a região dos 23,40. Perfeito. Recado dado, vamos lá. Marco Prado, deixa eu me despedir de você, quero o seu recadinho final aí para essa quinta-feira de reação aqui do mercado ao Copom. Tá aqui o índice futuro caindo 0,60 agora, 121 mil pontos, saindo dos 122 mil pontos que estava antes. No dólar futuro alta de 0,12 a 4,77. Qual o seu recado aí, Marco, para essa quinta-feira? Ô, Débora, eu só queria corroborar aquilo que eu falei na abertura inicialmente, porque o tópico de hoje vai ser a decisão do banco ontem, do Banco Central, né? A gente fala da manutenção da Selic que está automaticamente atrelada aos juros no Brasil, juros, câmbio, né? Tudo caminha junto. Então, assim, como eu reforcei, acho que não alterava em nada, o dólar está praticamente no 0 a 0, a bolsa está caindo, acompanhando o movimento das bolsas externas, né? Então, acho que o mercado financeiro não tem espaço para as pessoas afobadas. Acho que muita gente acaba se machucando porque não tem paciência, acaba sendo afobado. Então, acho que a decisão do Banco Central ontem está dentro do eixo ainda. Eu acho que vai determinar mais uma vez aí para a gente ficar de olho na ata, debater na tecla dessa ata até a semana que vem, para a gente aí sim ver, ou tentar imaginar um possível lá, porque ninguém tem bola de cristal, mas tentar imaginar algo do nosso mercado aí para os próximos passos, tá bom? Perfeito, recado dado. Marco Prado, muito obrigada pela sua companhia, te espero aqui amanhã. E vamos lá, falar agora, bom dia para você, Marco. Falando agora, continuando aqui no cenário corporativo, Azevedo e Travassos, gente, anunciou a assinatura de um contrato com a Petrobras para o projeto executivo de construção e montagem no polo Gaslub, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Alex André, eu vi que a Azevedo e Travassos aqui ontem liderou altas do setor, né? Eu queria entender do seu ponto de vista o que essa assinatura de contrato aí pode significar para a companhia nesse momento. Enfim, ontem pelo menos o mercado já estava bem animado com o papel. Exatamente, Débora. Ótima notícia falar sobre isso, que é um papel totalmente fora do radar, Azevedo subindo 13. E eu já vinha, inclusive, comentando ao longo das últimas semanas, claro que a gente não saberia do contrato, mas a companhia, antes disso, essa semana, ela fez um movimento que a gente chama de postergação das subscrições. Ela tem uma subscrição que ela precisa fazer, que é acabar até o dia 30 de junho, ela postergou até dia 1º de outubro. Qual que é essa leitura, pessoal? Que, inclusive, eu interpretei aqui, que a companhia, se ela pretende estender esse período de subscrição, que o preço da subscrição é um pacote, né, a ZEV 11, soma-se a ZEV 3 mais a ZEV 4, se não me engano a PN está 3,17, acima dos R$3. Se a companhia pensa que até outubro pode trigar, pode acontecer alguma coisa para o papel chegar nesse preço, ela vai estender, vai segurar essa subscrição, que ela precisa de caixa para fazer essa subscrição, que já foi anunciada, tem 2 janelas, 2023 e 2024. Esse contrato de 48 milhões, Débora, abre a porteira para quem olha abre o release ali, a gente sabe que tem aquele pipeline backlog, então a companhia está acelerando, o time comercial está muito forte, então realmente a companhia está fazendo aí um ótimo trabalho, não só comercial, prospectando, crescendo, principalmente na parte da infra. Refto segue com as suas dificuldades, mas o mercado precifica isso muito bem. Então, é um ano de inflexão de resultados para Azevedo. E você estava falando do setor, né, Débora, Azevedo? Azevedo é a única empresa do setor que não existe outra empresa que faz engenharia pesada, né? Então, ou seja, além de ser uma empresa que, além de ser uma microcap pouco conhecida, ela é a única desse setor aqui na nossa bolsa. Tem 100 anos de história, mais de 30 anos listada, mas pouca gente conhece devido à baixa liquidez. Enfim, agora começou a ganhar corpo, começou a ganhar liquidez ao longo dos últimos dias, mas vale a pena uma notícia que saiu ontem à noite. Débora, vamos ficar atento para o papel. Vamos lá, então, para análise aqui do seu Guga Almeida, para a gente dar uma olhada em Azevedo e Travassos, maior alta do setor, né? Inclusive nessa quarta-feira. Guga. Pô, eu gostei do comentário do Alex, dizer que não está muito no radar, né? Ele fala uma semana assim, a outra também aqui de Azevedo Travassos, cara. Ele é o maior, né, analista aí da companhia. Né? Como não está dentro do radar? Pô, a BMC tem todas as telinhas aí. Todo mundo que está nos assistindo já sabe de Azevedo. Cara, estou enxergando aqui que espaço para o primeiro rally bateria a região de 2,90, tá? Podendo chegar na região de R$4. Para mim, o ciclo de baixo já tinha terminado. É uma questão de tempo a gente conseguir ver o papel atingir esses patamares. Quem sabe pode ter uma surpresa aí de continuar escalando se tudo der certo, tá? Mas acho que o rally mais fácil, mais dado, é para ir para a região de 2,90.
quero o seu recadinho final aí para o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando aí nessa quinta-feira, nessa expectativa aí pelo mercado, a reação do mercado depois desse Copom. Qual é o seu recado final aí para os investidores? É realmente uma realização de lucros natural, né? Pela expectativa que o mercado poderia cair em agosto, provavelmente já joga em setembro. Já tem gente dizendo que poderia ser no começo do ano que vem, né? Então, enfim, tem uma leitura que, claro, posterga essa festa, né, do Ibovespa, talvez 130 mil pontos, né? Mas é só uma questão de tempo, na minha opinião. Eu vi o relatório do Merrill Lynch, né? Os gringos gostaram dessa leitura, porque traz uma convergência de inflação, uma coragem de expectativa, mas os locais não esperavam por isso, porque o gringo entrou antes, né? E o local estava começando a entrar e o local precisava desse argumento para continuar a comprar a bolsa. Então, enfim, é uma questão de tempo, eu só vejo uma questão de time, tem que ter paciência, mas vamos ficar de olho, porque vai abrir oportunidade para quem ainda não entrou. Débora? Perfeito. Obrigada mesmo, viu, Alex? Te espero aqui nessa sexta-feira. Vamos lá, vamos ver como é que o mercado vai reagir. Só para poder atualizar o pessoal como a gente está agora, tá? Dólar futuro tem uma leve alta, 0,08 agora, tá a 4,77. No índice futuro do Ibovespa, nesse momento, a queda de 0,67%, 68, 121.900 pontos, é o que a gente tem de operação nesse índice futuro do Ibovespa. Bom, rapidamente aqui, gente, o açaí do Grupo Casino, o Grupo Casino vai vender hoje a participação de 11% que detém na maior rede de atacarejo do país, por meio de uma operação em bloco ainda para poder ser executada pelo BTG Pactual, segundo o Brasil Journal. Então vamos lá. Ô, Guga, vamos dar uma olhada em açaí. Tem mais 2 minutinhos aqui para poder a gente trazer essa análise de açaí, inclusive. Vai ter essa movimentação, né? Já vinha sendo falado em alguns momentos ali, inclusive também no mercado. Então vamos lá dar uma olhada nesse atacarejo, por gentileza. Atacarejo, boa. Vamos lá, né? As expectativas, para mim, são boas. Deixa eu só fazer uma análise aqui. Eu queria entender, né? O primeiro, onde o mercado ele trabalhou, né? Nos movimentos de baixo. Por que o mercado ele para nessa região e começa a melhorar? De fato, né? Esse primeiro movimento que nós tivemos, tá? Ele é um movimento de repique. Né? Era um movimento que tinha muito espaço para voltar aqui de 10,50 para 14,50. Acho que agora o mercado, né, ele entra numa janela de ajuste, tá? Ou seja, que ele lateraliza. Então a gente já viu aqui o papel, né, tendo o primeiro ajuste dele, o primeiro movimento de correção, tá? E acredito que a gente vai ficar aqui naquele movimento, né, ou lateral, né, ou o mercado ele lateraliza mais nessa região, ou ele perde um pouco de preço para ganhar força e para ganhar projeção para um próximo patamar. Tá? Então a gente vai se ajustar agora, tá? Eu acho que a gente vai se ajustar, porque, vamos lá, né? Que nem o Alex André estava falando agora, tem pessoas que, só o fato de não ter cortado os juros agora, as pessoas já começam meio que, não, acho que vai ser, não vai ser nem em agosto, vai ser em setembro, não, vai ser só no ano que vem. Tá? A pessoa começa já a criar umas teorias, umas teses. Não, o mercado financeiro é isso. Ou age que nem criança, né? Que nem meu filho, né? Se tu não entrega o que ele quer naquela hora, ele fala, não gosto mais de você. Aí vira de novo e fala, pô, papai, te amo. Aí daqui a pouco acontece outra coisa, não gosto mais de você. Então o mercado é mais ou menos assim, né? Tu vai conversar com as pessoas, elas mudam de opinião muito rápido, né? Mudam de sentimento muito rápido. Tá? Então isso faz parte, né? E acaba gerando esses movimentos que a gente está vendo. Então, olhando para açaí, não vejo um grande avanço nesses próximos 15 dias, né? 10, 15 dias, não vejo aí um grande avanço, acho que tende a ficar aqui mais neutralizado, obviamente quando a gente entra no gráfico, né? e vai olhar para movimentos intradiários, vão ter movimentos de 1%, 2%, 3%, 4%, né? Antes de só ser impactado pela oscilação, né? da cotação na tela, né? Tenta enxergar um pouquinho mais afastado, ver tudo que está acontecendo, tudo que está se movimentando, como está se movimentando, para daí sim tomar a decisão. É isso aí, Guga. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Muito obrigada pela parceria sempre, diariamente. Espero você aqui nessa sexta-feira. Muito obrigada. Nessa sexta não, desculpa, na terça, né? Eu já me despeço de você aqui hoje. Já desejo um bom final de semana para você, né? Na quinta o Guga cessa. É mais ou menos isso, né, Guga? Bom dia. É isso aí. Bom dia. Obrigado, Débora. Um grande abraço a todos. Para você também, Guga. Tchau, tchau.
Vamos lá, continuando por aqui, gente, deixa eu atualizar vocês os mercados, inclusive lá fora, índice futuro dos Estados Unidos, Dow Jones futuro está caindo 0,24%, S&P 500 futuro caindo 0,24% também, Nasdaq futuro agora cai 0,44%. Na Europa, que a gente teve decisão do Reino Unido sendo divulgado, FTSE agora cai 1,04%. DAX está caindo 0,45%, CAC na França 0,92% de queda, ou seja, mercados por lá caindo fortemente, inclusive. Petróleo Brent está caindo mais de 2% nesse momento, 2,14%, $75 o barril do Brent. WTI 2,22% agora de queda. E aqui no Brasil a gente segue, olha, na expectativa da reação, né, desse mercado com essa decisão do Comitê de Política Monetária. A queda agora é de 0,69%, vai sustentando aí nessa casa de 0,7%, 0,5% de queda, enquanto no dólar futuro a gente tem agora uma leve alta, 0,02%. A moeda americana está aqui cotada a 4,77, pelo menos por enquanto, tá? No pré-mercado. Em relação aqui ao mercado como a gente fechou nessa quarta-feira, a gente viu aqui um grande destaque de queda para a Embraer. O papel caiu mais de 7%, gente, 7,42% de queda. Nessa situação de Embraer, o que aconteceu, né? Teve aí a pior queda do Ibovespa por causa de um impacto aí pelo baixo número de pedidos de aeronaves durante a Paris Air Show, que aconteceu e a companhia tinha, né, divulgado isso por lá. O papel já vinha sofrendo um pouco disso. A gente, né, já falava na nossa programação sobre isso e o resultado no final, no fechamento do dia, foi essa queda aí de 7,42%, tá? Então a gente vai continuar analisando para ver qual que vai ser o efeito, né, do dia aí em relação à reação do mercado, em relação a esse Comitê de Política Monetária, do que vem aí pela frente. A gente vai aguardar, inclusive, a fala do Jerome Powell às 11 horas da manhã no Senado. Não há muita expectativa de que mude o tom do discurso, do que já foi visto aí nessa quarta-feira, mas é claro que a gente vai trazer aí todos os detalhes ao vivo para vocês aqui ao longo da nossa programação, tá? E só uma última notícia aqui para vocês, o CAD ampliou o prazo para a Petrobras apresentar o cronograma de venda da TBG. Tá? Foi aceito, então, deu mais uma semana para a estatal apresentar a revisão do cronograma de venda da transportadora brasileira de gasoduto Brasil-Bolívia. Agora, a companhia que detém 51% da TBG tem até o dia 28 de junho para apresentar o documento. O mercado tem colocado em dúvida a intenção da petroleira em manter a venda. Em abril, durante o evento na Fiesp, o presidente da companhia, Jean Paul Prats, disse que a venda da TBG seria revista junto ao CAD. Vamos ver como é que o mercado vai reagir também a essa notícia. Lembrando que a gente segue aqui, olha só, o dólar virando para uma queda agora, 0,02 de queda no dólar futuro, voltando à casa dos R$ 4,76. O índice futuro do Ibovespa ainda permanece nos 0,73% de queda. Daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, eu trago a abertura do mercado aqui ao vivo para todos vocês, do índice Ibovespa, mas você continua aqui na nossa programação, porque está chegando aí a Paula Moraes junto com o Felipe Nascimento no BMC News para poder mostrar exatamente a reação do mercado, né, esse grande dia que era esperado, essa decisão que estava sendo muito aguardada pelo mercado. O que pode acontecer pela frente? Né? Será que vem realmente ou não um comunicado lá na frente, uma ata mais tranquila? Vamos aguardar. Eu volto daqui a pouquinho às 10 horas da manhã, gente. Não sai daí. Até já.